gente, acho que até o pastor Paulo, Abrão, estão chegando aí pela primeira vez. O nosso estudo ele é pautado dentro do plano da redenção. A gente usa essa imagem aqui para ilustrar um pouco a maneira como a gente lê a Bíblia. E aí, quando eu falo isso, eu quero dizer exatamente o que eu disse, né? É a maneira, é o óculos que a gente coloca para ler as Sagradas Escrituras. Acreditamos que a Bíblia ela trata sobre o plano da redenção, a maneira como Deus nos redimiu. Esse é o principal assunto da Bíblia, né? Um Deus que cria todas as coisas, como a gente pode ver aqui nesse primeiro ato. Depois nós temos a queda, separando aquilo que é bom, é, daquilo que foi criado, né, no caso. Depois nós temos o ato redentivo de Deus, que perpassa três principais atos, né? Que é Israel, a vinda do rei e a igreja. E temos, por fim, a consumação. Então, acreditamos que toda a Bíblia Sagrada, ela vai, de alguma forma, permear esses assuntos, né? O que a gente chama aqui de atos da redenção. Aí, até para ilustrar melhor, principalmente para vocês que estão chegando, até para a gente ficar na mesma página, né, ao longo do estudo de hoje, nós começamos falando sobre a criação, onde nós tratamos sobre diversos assuntos, né? E os principais falando sobre o Deus que fez todas as coisas para sua glória. Então nós começamos o ano falando sobre esse ato criador e esse Deus criador que tudo fez para sua glória. Falamos também sobre Cristo ser a grande finalidade, e aí aqui não finalidade no sentido de fim, mas finalidade no sentido de objetivo, né? É o grande, por meio de todas as coisas foram criadas. Então, Cristo é o fim máximo de toda a criação, de toda a história da humanidade. Então, nós aprendemos um pouco sobre isso também e tratamos um pouco sobre a, o homem sendo criado, né? Do que o homem é feito. Então, nós falamos sobre isso, né? Até mesmo antes do pecado. Depois, nós tratamos sobre a queda, então, ilustrando aqui uma separação entre aquilo que foi perfeito. E aí, na queda, nós falamos de diversos assuntos, né? Principalmente sobre pecado, então nós definimos o que é pecado, depois falamos sobre as consequências desse pecado, que nada mais é do que, resumindo, né? A idolatria, então o coração humano, uma vez pervertido pelo pecado, ele passa a amar coisas acima de Deus, e isso, por definição, é idolatria, né? Como Calvino sintetizou certa vez, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, nós temos uma tendência a criar ídolos em razão do pecado, né? Por conta do pecado. Então, nós tratamos muito sobre isso e tratamos sobre outras consequências também que são derivadas do Gênesis 3, né? A gente até brinca aqui que se a Bíblia fosse só Gênesis 1 e 2, tudo estava certo, né? Então, nós temos aí o capítulo 3, onde inicia-se também, nesse mesmo capítulo, o plano redentivo. Lá em Gênesis 3, versículo 15, temos a primeira menção do Evangelho, né? O que os teólogos gostam de chamar de o proto-evangelho, onde Deus ele anuncia que uma semente virá da mulher e essa semente pisará a cabeça da serpente, ou seja, aniquilará o mal de uma vez por todas, ainda que essa serpente é, ela morda o calcanhar dessa semente, que aí segundo os teólogos, os historiadores, os biblistas na maioria, é uma clara menção do que acontece na cruz do Calvário, né? Uma tentativa de usurpar o Cristo, porém ali estava sendo concluído o grande plano redentivo de Deus, né? Era Deus entregando ali o seu filho, Deus moendo o seu próprio filho na cruz do Calvário. Então nós vemos esse plano sendo anunciado desde o Antigo Testamento e vemos esse plano ele sendo evoluído, né, digamos assim. Então nós temos ali o proto-evangelho em Gênesis 3, versículo 15, depois nós temos o anúncio feito à escolha da família de Abraão, né, porque na verdade não foi Abraão que foi escolhido, foi a sua família. Então nós temos Abraão, Isaac, Jacó, vemos ali um pouco de José, e aí depois nós temos o Êxodo, que foi também um dos livros que nós tratamos aqui, estamos tratando nesse ato. É, falamos também sobre Levítico e Números, principalmente
partindo do Êxodo 19 até Números 10, né? Onde basicamente Israel não andou. Israel ficou no mesmo lugar que foi no Monte Sinai. Então a gente falou um pouco sobre isso na semana passada, que falamos sobre como Israel foi sendo conduzido por Deus no deserto é, até chegar aqui, né? Que no caso hoje nós fecharemos o Pentateuco. Fecharemos aqui com o livro de Deuteronômio, né? O estudo do livro de Deuteronômio. Eu vou passar um pouco do que nós estudamos no sábado passado. Na semana que vem, nós entraremos no, no período dos reis, digamos assim. Então, nós falaremos um pouco sobre, principalmente, Saul, Davi, enfim, como que é a história de Israel, ela é conduzida a partir de Deuteronômio, uma vez que o povo agora está entrando na Terra Prometida, né? Está entrando em Canaã. Depois falaremos sobre o exílio de Israel, que acontece principalmente, é refletido nas palavras dos profetas. E, por fim, faremos um estudo do período interbíblico, que nada mais é do que aquele período ali, digamos, de hiato entre o último profeta, né, datado, que é Malaquias, até o primeiro profeta mencionado nos evangelhos, que no caso é João o Batista. Então, nós também fazemos um estudo desse período de 400 anos, porque apesar de não ser um período, digamos, bíblico, né, interbíblico, que chama, aconteceu bastante coisa que meio que preparou o terreno para o Novo Testamento. Então, a gente faz questão também de fazer esse estudo aqui para tangibilizar um pouco que, apesar de Deus não ter dito nada, é, ele ainda assim, todas as coisas que aconteceram nesse período de 400 anos, com bases históricas, revelam a soberania de Deus nos tempos. Depois nós iremos para o próximo ato, que é a vinda do rei, depois a igreja, e por fim trataremos sobre a consumação, né? Que é quando todas as coisas voltarão para onde não deveriam ter saído, que no caso é para o próprio Deus. Então Deus voltará, essa é a nossa esperança. Amém? Esse é um pouco pano de fundo hoje. O título aqui do nosso estudo é Quando a Lei Clama por um Novo Coração. Então é um tratado aqui sobre Deuteronômio, que o Senhor conduz aqui no estudo. Aí, principalmente, irmão Abrão e pastor Paulo, a gente faz uma dinâmica aqui no POC em alguns momentos de fazer algumas perguntas, né? A gente falar um pouquinho, para não ficar apenas aqui na voz de quem está dando o estudo. Então, caso os irmãos não consigam falar, né? A gente está aqui 6 horas da manhã, então pode ser que os irmãos estejam aí na casa um pouco mais silenciosa ou no caminho do trabalho, enfim. Caso os irmãos não consigam falar, basta ficar em silêncio, ou simplesmente mandar uma mensagem aqui no chat, enfim. Eu vou fazer a pergunta direcionada, mas aí, se os irmãos não falarem nada, eu entendi que, na verdade, os irmãos não podem falar no momento, tá? Mas eu sempre direciono a pergunta porque eu gosto também da gente estar conversando, da gente estar trocando um pouco sobre o estudo, amém? Então, isso geralmente a gente colocava no final do estudo, mas aí agora eu estou trazendo logo para o início. Isso daqui são as referências, os livros que particularmente eu usei para montar esse estudo aqui. Então, caso os irmãos tenham a oportunidade de ter os livros, particularmente eu acho interessantíssimo, principalmente se tratando do plano da redenção, né? Tratando ali sobre a Bíblia como uma grande narrativa. E aqui é uma imagem que a gente tem trazido, né? Essa imagem de Michelangelo, uma imagem que retrata o plano da redenção, né? Michelangelo ele quis mostrar que Deus aqui, né, simbolizado por essa imagem, sempre está buscando o homem, tendo todos os esforços para buscar o homem, e o homem, por sua vez, né, fazendo pouco caso dessa divindade, que é o que naturalmente acontece, né? A gente vê um Deus que é extremamente amoroso, como o pastor Paulo tem trabalhado com a gente lá na igreja, um Deus pastoral, buscando as ovelhas, e o homem sempre vacilante, né? Sempre fazendo pouco caso desse Deus que ainda assim nos encontra dentro da sua soberania, né? Dentro da sua providência. E aí o que a gente viu até aqui, né? Acho que é importante a gente traçar aqui um pouco
a maneira como nós enxergamos esse paralelo entre Antigo e Novo Testamento. Muitas das vezes, a interpretação que nós fazemos, né, e aí quando eu falo que nós fazemos, não necessariamente aqui, mas fazendo uma análise da maioria das igrejas que a gente frequenta, algumas coisas que a gente vê na internet de maneira geral, principalmente aqui no Brasil, a gente vê uma interpretação um tanto quanto equivocada em relação ao Antigo e Novo Testamento, né? Em algumas igrejas, inclusive, quase não se lê o Antigo Testamento, e outras igrejas só se lê o Antigo Testamento ou só se lê o Novo Testamento, enfim, fazendo meio que uma desassociação. Isso acontece porque acredita-se que, por exemplo, Deus criou todas as coisas, depois Adão e Eva pecaram, depois existe uma tentativa de Deus de escolher vários homens ao longo de todo o Antigo Testamento, como se esses homens fossem um grande plano A de Deus. E Deus ele tentando ali por meio de Moisés, por meio de Isaac, é, Josué, melhor dizendo, depois Deus tentando ali por meio dos juízes, depois vem Saul, que não necessariamente é uma escolha de Deus, aí vem Davi, que de fato é um homem segundo a sua vontade, né, segundo o seu coração, e Davi também não roda 100%, depois vem Salomão, enfim. Parece que Deus ele vai fazendo um grande plano A e esse plano A ele falha, e aí Deus vai lá e manda Cristo, como se fosse um grande plano B. Ou seja, olha, como não deu certo no plano A, ou seja, como não deu certo no Antigo Testamento, eu vou mandar Jesus e Jesus resolve esse BO. Parece uma interpretação lógica, se a gente fizer uma leitura cronológica da Bíblia. Mas isso é, de uma certa forma, equivocado, uma vez que Cristo, ele é o grande plano A de Deus, segundo as suas próprias palavras. Então a gente vê, por exemplo, não apenas nesse texto, mas a gente escolheu esse texto aqui para embasar a nossa teoria de que, na realidade, Cristo é o grande personagem da Bíblia, é o grande percursor, é o grande plano A. Apesar de Moisés, Josué, Juízes, Saul, Davi, apesar desses homens falhos escolhidos por Deus, sempre foi Cristo o grande plano de Deus para redimir a humanidade. Esses homens foram usados, né? Foram o que a gente chama de a galeria da fé para que conduzisse a história até Cristo. Então, nas palavras do Cristo, né, em Lucas 24, 27, ele diz: E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Ou seja, nós vemos aqui uma clara menção de que Cristo, quando foi expor as Escrituras para aqueles discípulos no caminho de Emaús, ele enfatiza que tudo que foi falado antes era sobre ele. E aí, para além disso, nós temos pelo menos 350 citações diretas a Cristo no Antigo Testamento, temos 4.000 alusões ou referências indiretas a Cristo, e temos 400 profecias messiânicas, praticamente todas cumpridas em Cristo. Então, acreditamos que o óculos que precisamos colocar quando lemos as Escrituras é que Cristo é o personagem principal, apesar da história estar tratando ali, por exemplo, de Moisés. Então, nós não lemos a Bíblia buscando ensinos morais, apesar dela nos ensinar coisas morais, nos ensinar sobre uma vida piedosa, nós acreditamos que o grande plano de Deus, que é nos redimir, nos aluga muito tempo. Então a gente não se vê no devido lugar e até dando importância a questões como, por exemplo, o que nós podemos aprender com a vida cotidiana de Moisés, de Abraão e etc. Porque acreditamos que Deus estava conduzindo a história para aquele que seria o grande ser humano, Deus pisando na terra, né? Aquilo que explodiria as cabeças, é, não no sentido literal, no Novo Testamento, que é Cristo. Amém? Então, isso é um pequeno pano de fundo. E aí, aqui trazendo a frase do Herman Bavinck, que ele diz: a história da redenção é a história de Deus restaurando sua criação por meio de Cristo. Amém? E aí, para a gente iniciar aqui o nosso estudo, né, sobre Deuteronômio, eu queria fazer uma pergunta
para a gente iniciar. Se a lei de Deus dada no Sinai era perfeita, santa e justa, então a gente tem aqui argumentos suficientes para dizer que a lei era perfeita, dada ali no Sinai por meio de Moisés, porque o povo continuou falhando, murmurando e quebrando a aliança ao longo de todo o deserto. Então a gente vê o povo de Israel partindo ali do Êxodo 19, quebrando essa aliança por diversas vezes, né? Não acontecendo apenas ali no incidente do bezerro de ouro, como acontece, como relata em Êxodo, mas também essa mesma aliança sendo quebrada é, no livro de Levítico, bem como também no livro de Números, e assim sucessivamente. Por que que a gente tem essas quebras, apesar da gente acreditar firmemente que a lei é perfeita, santa e justa, e não apenas acreditamos nisso, como a Bíblia diz isso, né? Principalmente lá em Romanos 7. Então, queria ouvir um pouco dos irmãos, vou começar pela minha esposa aqui, que está aqui do meu lado, com certeza. E aí a gente passa aqui, e como eu falei, meus irmãos, caso não consigam falar, eu passo para o próximo aqui. Vai lá. Eu acredito que seja por uma questão da fundamentalidade de Cristo, assim. Então, ela, por mais que ela carregue essas características, não era Cristo. A gente precisava de Cristo, sabe? E por isso que continuamos lá no Monte Sinai, murando, quebrando a aliança ao longo de todo o prazo. Eu acho que também era uma forma do... confabulando, tá? Reagindo. Era uma forma de Deus retratar a incapacidade humana, sabe? De ser ele. Enfim, acho que é isso. Minha irmã Fabi, tá podendo falar? Bom dia, Paz Cristo. Bom dia, minha irmã Paz. É, a Bíblia fala que em diversas passagens, e a gente falou muito no POP, né, no ano passado, a gente estudou bastante sobre lei, que a lei age como um holofote, né? Ela mostra, assim, mais escancaradamente o nosso pecado e a nossa necessidade, né, de Deus, a nossa dependência. E o outro ponto, que é o ponto principal, é que o Messias ainda não havia se manifestado para nos dar um novo coração, para fazer com que a gente nascesse de novo. Bom dia, meu sogro, podendo falar? Rapaz, bom dia. Bom dia, meu irmão. Eu vou pela. Eu entendo que seja a nossa natureza adâmica, tá? A gente faz isso até hoje. Acredito eu. Boa. Pastor Paulo, tá podendo falar? Então, irmão Abraão. Ah, não, tô podendo. Obrigado. Não, interessante essa questão, e aí a gente também podemos, né, ver aquele texto que eu estou até trabalhando, cara, é o texto de João, capítulo 8 de 1 a 11, sobre a questão da mulher adúltera, né, onde Jesus, ele não quebra, né, o que a lei estava ali dizendo, né, o que era lei, né, mas ele vem com outro mandamento, né? Então, e de uma forma didática, cara, uma forma pedagógica tremenda, né? A gente pode responder isso, essa questão aí. Sim. Bom, E também como foi colocado anteriormente, né? Por causa do pecado mesmo, né? Nossa sim. situação de queda. Nos causou grandes maus bocados. Abraão, meu irmão?
Por enquanto, ainda não vou opinar, não, meu irmão, tá bom? Meu irmão, obrigado. Então, continuando aqui, meus irmãos, que é só para a gente entender um pouco o terreno. Antes da gente entrar definitivamente em Deuteronômio, vamos dar um passo atrás no que aconteceu em Números, né? Até porque Deuteronômio é uma continuação direta de Números, que por sua vez é uma continuação direta de Levítico, que por sua vez é uma continuação direta de Êxodo. E aqui nós chamamos, no sábado passado, do hiato mais importante da Bíblia, né? Que é o hiato entre o Monte Sinai, que no caso data do Êxodo 19, passa pelo livro de Levítico e finaliza em Números 10, 33, onde o povo se levanta e começa a sua caminhada até Canaã. Então, nós vemos aqui um grande hiato mesmo, né? O povo, ele não andou, não houve uma peregrinação do povo. O povo estava diante de Deus, ouvindo as orientações de Deus no Monte Sinai. E isso é muito curioso, porque a gente vê muita coisa sendo falada, né? Se você pegar do Êxodo 19 até Números do capítulo 10, você tem praticamente todo o livro do Êxodo ali no Monte Sinai. Você tem o livro de Levítico inteiro, que é um livro extremamente direcional, né? Então Deus ele dá diversas orientações ali, inclusive é nesse livro que nós vemos o grande anúncio do Cordeiro Pascal, ou seja, do, do processo litúrgico que o povo precisava fazer para aplacar a ira de Deus, né? Para desviar a ira de Deus, uma vez que o povo era pecador. E nós vemos 10 capítulos de Números, todos eles diante do Monte Sinai. Então parece que teve muita história, mas na realidade a história esteve muito mais contida nas palavras de Deus do que necessariamente na geografia. Até porque o povo não saiu daquele monte, não saiu daquele lugar onde Deus estava estabelecendo a sua presença física, né? Aquilo que a gente chama de teofania. Então, estava acontecendo uma teofania ali e o povo aos pés do Monte Sinai. E aí o que a gente aprende com isso é que se olharmos para a cronologia do deserto, Israel passou 40 anos peregrinando. No entanto, em termos de espaço de texto na Bíblia, quase metade de toda a jornada do Êxodo até as fronteiras de Canaã acontece com o povo parado exatamente no mesmo lugar, ao pé no Monte Sinai. Eles chegam em Êxodo 19 e só levantam acampamento em Números 10. Todo o livro de Levítico acontece ali, no silêncio da base da montanha. E aí, trazendo uma frase aqui do Sproul, ele diz: há uma dinâmica dramática, fascinante nesse longo período no Sinai. O topo do monte é o lugar da transcendência indomável de Deus. Fogo, fumaça e glória inacessível. O pé do monte é o lugar da imanência organizada. As tendas do povo, os levitas, o tabernáculo, né? Todas as orientações ali ditas. Por que tanta demora ali? Porque Deus estava costurando essas duas realidades. O Deus que é infinitamente alto, ou seja, o topo do monte, agora tem uma casa no meio do acampamento, né? Porque ele pede para Moisés estabelecer uma tenda na base do monte. Essa transição levou tempo porque o povo precisava absorver o peso bíblico do que significa ter o Criador do universo morando como vizinho de parede. O Sinai fixou a fundação de que a nossa comunhão com Deus só é possível através da estrutura sacrificial que ele mesmo estabelece. Então, nós vemos um Deus que não apenas está ordenando o povo a fazer determinada coisa, ele também está dizendo como fazer. E isso, meus irmãos, é extremamente importante para a gente entender algumas doutrinas bíblicas, porque Deus ele não apenas nos manda fazer alguma coisa, ele também diz como nós devemos fazer. E nós vemos, por vezes aqui, inclusive, no próprio Pentateuco, pessoas fazendo coisas que Deus mandou, porém de maneiras diferentes. Tem dois exemplos clássicos, né? Os filhos ali os sobrinhos de Moisés entrando na tenda de uma maneira que não deveriam entrar, ou seja, entrar na tenda era o que Deus tinha pedido para algumas pessoas fazerem, mas o como também era demasiado importante, e quando eles entraram foram fulminados. O próprio Moisés, por exemplo, ele é impedido de entrar na terra prometida, na terra de Canaã, justamente porque ele faz algo que Deus mandou ele fazer, porém da maneira incorreta.
ou seja, Deus manda ele falar à rocha para sair água, e Moisés bate na rocha para sair água. Então, no fim do dia, nós temos um peso muito grande em relação, nessa história, né, em relação a o que Deus quer que façamos e também a maneira como ele quer que façamos. Então, aqui nós vemos isso de maneira muito latente, né, na descrição ali do Sinai. Ô, Alex, quando você Fala, falou, pastor. quando você me desculpe aqui, quando você está falando isso, a gente precisa entender a questão da vontade soberana de Deus, né? Eu Sim. acho que permeia toda essa explicação que você está dando aí. Quando a gente entende essa vontade, quando a gente fala vontade de Deus, a gente precisa entender que existem vários tipos de vontade, a vontade permissiva de Deus, né? Você colocou a teofonia aí, teve momentos que os anjos tiveram que fazer, né? Estavam a serviço, sempre estiveram a serviço de Deus, entendeu? Então, tem Uhum. vontade de Deus também que ele diz, ó, faça isso e tem que ser feito, tem que ser cumprido, entendeu? Então, depois a gente... Uhum. Só uma contribuição aí, né, nesse Sim, sentido, sim, sim, entendeu? sim. Existe aquele Que anseio de Deus, né? E é também a vontade que ele próprio faz, né? que ele próprio faz, independente de qualquer coisa. Exato, Tá? exato. Tá, muito bom. Obrigado. E aí, meus irmãos, continuando aqui, o que a gente viu no Números, né? Então, Números ele pode ser dividido em três partes. A primeira, no pé do Sinai, como já falamos, né? De Números 1 a 10, o povo ainda está ali no Monte Sinai. Depois nós vemos de número 10 a 20 o caminho, né, a peregrinação do povo, o início da peregrinação, porém um povo muito rebelde, faz bastante coisa ruim desse capítulo 10 ao capítulo 20, e depois nós vemos o povo chegando, né, ali no final de Números, às margens do Rio Jordão. E aqui é onde a gente tem o nosso ponto de partida. Aqui inicia o livro de Deuteronômio, tá? Então, a gente vai começar a fazer uma tratativa do livro de Deuteronômio, citando aqui uma frase do Gerhard Voss, que ele diz o seguinte: Deuteronômio é o livro do amor pactual, mas é também o livro que diagnostica a nossa falência espiritual. Ele exige uma devoção total que a velha natureza humana é incapaz de oferecer. O clamor implícito nas planícies de Moabe é por uma mudança radical na própria estrutura da alma humana. O livro termina olhando para o horizonte, aguardando o dia em que o Espírito Santo faria no coração o que a lei escrita em pedra jamais pôde fazer. Então, aqui nós temos um resumo do livro de Deuteronômio, e se eu pudesse, eu finalizaria o pop com essa frase, tá? Eu achei uma frase extremamente assertiva do Gerhard Voss. Ele escreveu bastante sobre teologia do Antigo Testamento com o Novo, então ele sintetizou muito bem o que nós veremos hoje, tá, meus irmãos? Então, se vocês tivessem que sintetizar o livro de Deuteronômio, na minha opinião, esse daqui é um melhor resumo, digamos assim, em poucas palavras, daquilo que o livro de Deuteronômio vai tratar. De fato, é isso. É a nossa falência espiritual constatando com aquilo que Deus manda a gente fazer e depois ele dando para nós uma expectativa do que ele faria no futuro. Mas a gente vai quebrar isso em algumas partes para a gente entender um pouco melhor. Primeiro, antes de tudo, né, a gente sempre, aqui no Pop, se preocupa muito em colocar o óculos do texto, o que a gente chama de uma exegese, né, fazer uma pequena exegese do que está sendo tratado no livro de Deuteronômio. Então, primeira coisa é, falando sobre o nome, né, Deuteronômio. O nome ele vem da tradução é, equivocada, mas espiritualmente feliz, que aí eu vou explicar o que é esse equívoco, tá? Que eu trouxe aqui na frase. Da expressão cópias desta lei, em Deuteronômio 17, 18. Os tradutores gregos chamaram o livro de Deuteronômio, que significa literalmente uma segunda lei. Aqui dá a sensação de que Moisés ele está recitando uma nova lei, né? Mas na verdade não é. O livro ele não cria uma nova lei, ele é a aplicação pastoral da lei do Sinai para a nova geração. Tanto é que, por exemplo, na Bíblia hebraica, o nome não é Deuteronômio como sendo, por exemplo, uma segunda lei, né? O livro significa palavra.
porque é o começo do livro, né? O livro ele começa com Moisés falando meio que uma palavra nesse sentido de expor, que basicamente é a base do livro, tá, meus irmãos? A base do livro é um sermão de Moisés. Então é Moisés parado às margens de Canaã, o povo está preparando para entrar, e Moisés está ali anunciando, orientando, direcionando o povo a fazer determinada coisa, uma vez que esse povo é um novo povo, né? Lembrando, o povo anterior a esse, que ficou 40 anos no deserto, ele foi morto. Então, nós estamos diante de uma nova geração israelita. Então, Moisés ele começa, do capítulo 1 ao capítulo 4, fazendo um grande prólogo, né, histórico. Então, Moisés recapitula a jornada desde o Sinai até Moabe, e ele relembra os milagres, as teofanias e, realisticamente, os fracassos e rebeldias dos pais deles no deserto. Então, nós temos aqui um Moisés repassando tudo aquilo que eles viveram para aquela nova geração. Então, isso vai do capítulo 1 ao capítulo 4. Depois nós vemos, do capítulo 5 ao capítulo 26, um chamado à fidelidade. Então, depois de Moisés colocar as testemunhas, né, que existem diante diante daquela geração, e os ensinamentos e aprendizados que eles poderiam tirar, Moisés chama eles à fidelidade. Então, esse daqui é o núcleo do livro. Então, Moisés ele repete o decálogo no capítulo de número 5, e ele proclama o coração da teologia israelita, né, que é o Shema, que inclusive nós trataremos hoje, que fala, né, ouça, ó Israel, escute o seu único Deus e etc. E detalha as leis da santidade civil, litúrgica, social, que deveriam governar a vida em Canaã. Então, aqui, meus irmãos, do capítulo 12 ao 26, nós temos aqui diversas leis. Na realidade, é como se Moisés estivesse ali num lugar até pastoral, falando para o povo como eles deveriam lidar com diversas situações, tá? Casamento, situações como, por exemplo, até mesmo tratando sobre dinheiro, enfim, como eles deveriam viver, basicamente. Depois nós vemos um final do livro, né, que são as bênçãos e maldições, muito famoso esse sermão aqui, essa parte onde Moisés ele coloca diante do povo a bênção e a maldição. Então aqui ele estabelece o estabelecimento das consequências do pacto, né? Se o povo obedecer ao Senhor, Canaã será um paraíso de bênçãos. Se abandonarem o Senhor e correrem atrás de ídolos, a terra os vomitará através de praga, fome, o exílio. Então, nós temos aqui uma parte extremamente importante do livro de Deuteronômio, e como eu disse, basicamente o livro é um sermão. Então, nós temos aqui Moisés falando muito ao povo, orientando o povo como eles devem viver na nova Canaã, né? No novo período, na nova terra, né? Que Deus deu a eles. E isso é muito importante, porque por que Moisés faz questão e dedica boa parte do livro a leis, a como viver e principalmente combatendo a possível idolatria que pode vir? Porque a terra que eles estavam indo era de fato uma terra que tinha em sua volta, né, muitos deuses. Então o Shema, inclusive, ele vem muito disso. Ele vem muito do lugar de que existe apenas um único Deus. Então, todo o livro ele vai tratar sobre o contexto que Israel vai viver. Então, é por isso que Moisés está ali ensinando o povo, né? Esse é o óculos que a gente precisa colocar, digamos aqui, fazendo uma exegese rápida antes da gente entrar definitivamente nos temas que a gente quer focar aqui, até porque a gente não tem tempo para focar em todos os capítulos do livro, etc. Então, aqui a gente vai focar em duas frentes principais. A primeira é o Shema, o capítulo de número 6 de Deuteronômio. E depois nós focaremos no capítulo 27 ao 30. Então, nós focaremos nessas duas partes do livro que, na nossa visão, sintetiza o que o livro quer tratar, o que o livro de Deuteronômio quer tratar, que, como nós já chamamos aqui, o grande título do estudo de hoje é Quando a Lei Clama por um Novo Coração. Então, o primeiro ato que eu gostaria de tratar com vocês é o ato de obediência e devoção. E aí, para a gente, obviamente, começar essa parte aqui do Deuteronômio, vamos aquecer um pouco aqui os nossos motores de novo. Então, uma pergunta, né? Moisés passa o livro Alex, inteiro de Deuteronômio. Alex, Oi.
Lex, também dentro dessa pequena exegese que você falou aí, né? E, e aí eu tenho certeza que você vai colocar o versículo, parece 16:1, 16:1. Ele vai tratar também, ele trata do Cordeiro Pascal, tá? Sim, É. sim. Ele E repete, na aí, verdade, né? é, Muitas das leis, né? Que na ele, verdade ele, são ele, ele faz repetições. olhar, ele nos faz olhar para Cristo, né? Sim, sim, Dentro sim, do enfoque que você tem dado, né? sim. É porque, na verdade, essa parte do livro de Deuteronômio é uma parte densa em que Moisés, ele não apenas, ele está, não vou usar essa palavra, repaginando os mandamentos, mas ele também está reforçando o que uma vez ele já colocou, né? Principalmente no livro de Levítico, onde Sim. tem ali a questão do cordeiro e tal. Ele está reforçando. Exato, exato, para aquela nova geração ali viver de uma outra forma, né? E aí, Uma outra coisa também que eu acho que bem forte, você citou algumas outras áreas, mas a questão da família está bem nítida aí, tá bom? Desculpe, eu não vou falar é, mais. Não. Entendeu? ele unifica muito essa parte do casamento, né? Ele trata sobre casamento, e ele força muito essa questão da família mesmo, do povo, né? E aí, é óbvio, né? Para a gente iniciar aqui, e aí pode até começar por você mesmo, Pastor Paulo, é uma pergunta e justifica a sua resposta, né? Como a gente aprendeu aí na escola. Então, Moisés passa o livro inteiro de Deuteronômio repetindo: Ame o Senhor de todo o teu coração. Então, o Shema, ele é repetido diversas vezes, né? Ouça, ó Israel. Então, isso daqui vai ser o grande, o, o grande começo das palavras de Moisés sempre vai ser: Ouça, ó Israel. Então, vai sempre começar dessa forma. E aí, a gente vê Moisés ele passando muito tempo falando sobre ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração. De teu coração, né? A gente vai ler o capítulo 6 e a gente vai entender um pouco melhor. Mas queria fazer uma pergunta. Humanamente falando, é possível forçar alguém, ou até mesmo dizer a alguém, para amar outra pessoa por meio de uma ordem ou decreto? Ou seja, é possível que você faça alguém amar outra pessoa verdadeiramente só pelo simples fato de você dizer assim: a ame, por favor, ou a mande a amar, como por exemplo a gente vê aqui. Começar por você mesmo, Pastor Paulo. Aí eu vou rodando aqui a sala. Não, eu creio que só Deus que faz isso, só Deus que faz a gente amar o nosso próximo, né? Amar, só Ele. E por quê você acha isso? É, É a tua resposta. não, sim, porque ele que nos coloca isso, né? Que nos dá essa condição, na minha maneira de ver, porque por nós mesmos, por nós mesmos, a gente não estaria nem aqui nessa hora, nesse momento, depois de uma semana, eu sempre digo, uma semana eu mesmo, né? Eu trabalho, né? E sou pastor também. A gente não estaria aqui nessa hora se não tivesse o amor de Deus conosco. A gente não estaria, porque a gente estaria assim, envolvido com outras coisas, fazendo outras coisas. Então, eu creio que é Ele que nos coloca, que nos dá esse amor. Bem, Fabi? Sou eu? Sim. É a pergunta difícil, né? Mas eu acho que a falta de conhecimento é, faz com que a gente ame menos ou não ame. Eu acho que quanto mais a gente conhece a Deus, a sua obra, a sua misericórdia, a sua graça, mais a gente tem a consciência de amá-lo, de colocá-lo em primazia. E amando a Deus acima de todas as coisas, a gente passa a amar as outras corretamente. Mas eu acho que eu só consigo amar a Deus de fato e de verdade quando eu passo a conhecê-lo. Sim. Muito bom. Muito bom. Pedro, tá podendo falar, meu irmão? Tá na correria aí.
Tô na correria, mas Manda. vou nessa linha aí que a Fabi falou. Protocolar aí. Gostei da resposta dela. Boa. Meu irmão Danilo, bom dia, meu irmão. Graças e paz. Excelente dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu estou Boa. no trabalho, por isso que a câmera não está ligada. Amar a Deus, aí está como um mandamento, né? Sim, Então, sim. ali, a gente já discutiu isso uma vez, Alex. No caso, quando é um mandamento e você tem duas opções: ou você cumpre ou você não cumpre. A questão de sermos habilitados a amar é uma outra compreensão que é dada a todos os homens, inclusive. Porque quando a gente vai ver a história bíblica como um todo, a gente vai ver que pessoas diferentes de diferentes nações tiveram a capacidade de executar esse amor. Pode não ser o dom perfeito de Deus ainda, mas quando a gente vai ver, por exemplo, Raabe, já foi citada no livro de Números, que ela pega e age em favor dos espias que estavam ali em Canaã, ali em Jericó, né? A gente vai ver que isso nada mais é que o amor demonstrado pelo próximo. E para com Deus, por mais que a gente tenha a compreensão que em Cristo nós somos habilitados a amar a Deus, a gente tem que compreender que Deus dá essa ordem para um povo que ainda não chegou ao pleno conhecimento de quem é o Cristo. Então, Deus daria uma ordem, Deus daria um mandamento do qual eles não fossem capazes de realizar? Essa é uma outra pergunta que pode ser feita. Então, assim, no meu ver, na aplicação prática desse mandamento que é descrito em Deuteronômio, Deus ele habilita o seu povo a amar, mas ele ali ainda permite com que o povo não o obedeça. Tá bom, entendi. Vamos lá pro próximo. Sogro. Acho que não tá podendo, né? Não, tô podendo. Eu vou pular essa aí, mas assim, compreendo tudo que o irmão falou aí. Tô com ele. Eu esqueci só o nome dele, é o Danilo. Danilo. Compreendo, assim, falou tudo, na verdade. Beleza? Não, eu acho que não é possível a gente forçar a amar outra pessoa por meio de ordem ou decreto. Caraca, é muito difícil. Mas, por que isso? Eu acho que Deuteronômio no final, eu acho que esse texto também que a gente leu no começo é muito interessante, né? Ele fala sobre a incapacidade do homem de seguir a lei, certo? Uma vez que isso seria um decreto ali, reforçado por Moisés diversas vezes no livro. E eu acho que lá no final a gente vai entender, sei lá, spoiler? Vou falar aqui. Pode falar, pode. Que isso só seria capaz por meio de um novo coração dado pelo próprio Deus. Então, eu não acho que seja possível através de ordem, porque senão Deus não trocaria o nosso coração. Sei lá, acho que seria contraditório, né? Boa. Lívia, tá podendo falar? Ou tá? Acho que tá no trabalho, né, Lívia? Ah, mas que isso não pode falar. Tá no trabalho. Bom. Beleza, meus irmãos? Tá bom? Fiquei com as respostas, vamos aos textos para a gente ir falando. E aí, acho que principalmente para o pastor Paulo, Danilo, e até o Abraão, que está participando aí pela primeira vez, a gente tenta sempre fazer essa dinâmica. Então, aqui, nesse lugar aqui específico, a gente não tem necessariamente uma resposta, sei lá, errada, mas, obviamente, que existem respostas certas de acordo com as escrituras. E aí a gente tenta sempre colocar um óculos das escrituras a partir das perguntas que a gente faz, para a gente ir
em alguma medida corrigindo, né, alguma conclusão, alguma questão que a gente tenha que talvez não seja tão bem colocada, e aí a Bíblia ela vai respondendo para nós aqui em alguma medida, né? Obviamente, porque é, em alguns outros aspectos ela pode deixar aqui alguma dúvida e tal, mas em alguns outros a gente tem aqui respostas um pouco mais diretas. Nesse acreditamos assim. Então, trazendo aqui alguns textos de teólogos, né, que trataram um pouco sobre essa pergunta também, responderam de alguma forma essa pergunta. Então, temos aqui Agostinho de Hipona. Porque Deus ordena que o homem não pode cumprir por suas próprias forças. Ele ordena um amor para que saibamos o que devemos pedir a ele. A lei dita o mandamento, mas a graça derrama a afeição. Quando Moisés diz, ame ao Senhor, a resposta do homem caído deve ser, dá-me o que ordenas e ordena o que quiseres. Deus exige o amor não porque o coração humano de pedra possa fabricá-lo, mas para nos forçar a dobrar os joelhos e suplicar que ele mesmo acenda em nosso peito o fogo que a sua lei exige. Então, a lei, ela traz essa ideia para a gente do que devemos fazer, do que devemos pedir. E uma vez que somos incapazes, né, segundo aqui Agostinho, essa incapacidade que nós temos é pedida e Deus nos dá. Então, segundo Agostinho, não é possível nós amarmos de maneira direta. Essa afeição, ela é impossível, né? A afeição, ela só pode ser dada por Deus. João Calvino, nenhum decreto humano tem o poder de mudar as afeições da alma. Um rei terreno pode exigir que seus súditos curvem os joelhos, mas ele não pode governar o que eles sentem secretamente. Se Deus operasse apenas como um legislador externo, o mandamento de amá-lo seria uma tirania insuportável, pois a nossa carne é inclinação contínua contra Deus. Portanto, quando Deus ordena o amor em Deuteronômio, ele está estabelecendo um padrão que serve para humilhar o nosso orgulho. O mandamento nos convence de nossa total impiedade. Descobrimos que somos tão caídos que não conseguimos amar nem mesmo o ser mais amável do universo. A lei ordena um amor porque a graça muda a nossa vontade. D.A. Parker. Muitos modernos tropeçam na ordem de amar a Deus porque confundem amor com sentimento romântico e involuntário da nossa cultura. Mas na gramática pactual de Deuteronômio, isso é muito importante porque a gente vai tratar daqui a pouco, o amor é um termo jurídico e relacional, significa lealdade exclusiva, fidelidade de todo o coração e apego obstinado ao rei que nos resgatou. Ainda assim, a pergunta permanece: podemos forçar essa lealdade? Não por esforço próprio. O homem natural odeia a soberania de Deus. A ordem de amar a Deus nos joga diretamente nos braços do Espírito Santo. O amor que a lei ordena é o mesmíssimo amor que o Evangelho derrama em nossos corações no novo nascimento. Fala aí, meu irmão Danilo, para a gente continuar. Lembrando que a gente está na parte do Shimá, tá? Que a gente vai ler, inclusive, se os irmãos puderem abrindo aí, Deuteronômio, capítulo 6. Não, porque no caso Calvino, quando você citou, ele vai fazer essa alusão a um sentimento, algo que necessariamente é interno. Você pode obedecer, mas não implica necessariamente em concordar. E aí fica... Na verdade, não é uma concordância. Não é uma Ali Calvino. Eu não quero não é que palavra, crie é um sentimento. um debate. Ali Calvino ele está lutando. Ali Calvino ele está lutando contra uma ideia do tipo assim: eu amo só porque um rei me mandou amar, mas eu não estou sentindo amor. E a gente vai ver isso aqui. Eu não quero dar spoiler, né? Mas a gente vai ver que ali o contexto. Porque o ponto é a compreensão de amor para Calvino é um sentimento. E aí, Não. isso daí... Ali, Calvino, ele tá combatendo justamente a ideia de que o amor é só um sentimento ou o amor é só uma ação. Porque, na verdade, no Shimá, e a gente vai ver isso daqui a pouco, não quero dar spoiler, no Shimá, amar é tanto um sentimento quanto uma ação. São as duas coisas em conjunto. Você não separa, como a gente geralmente faz, né? O pastor Paulo até trabalhou isso numa certa feita lá na igreja. Então, ali, Calvino está, na verdade, combatendo essa ideia isolada do que pode ser amor, se sentimento ou ação. Na verdade, não há um isolamento, há somente que é sentimento e ação. Você precisa sentir amor ao mesmo tempo que ama. E isso só é possível, segundo essa galera que passou aqui, por meio de Deus, né? É impossível que nós façamos isso por nossa própria vontade. Mas a última leitura agora apresentou
o amar como uma lealdade extrema, e aí não necessariamente não é um sentimento, é uma decisão. Não, meu irmão, mas é porque também é um sentimento, entendeu? O ponto é que eu vou chegar lá. Deixa a gente continuar aqui que eu vou chegar lá. Tá bom. Ó, vamos falar sobre o Shema. Deuteronômio capítulo 6. Só para a gente ler o texto. Vou ler o versículo 4, tá? Diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus e o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Então, aqui nós temos uma compreensão do que é o Shema. Para o povo judeu, isso daqui é extremamente importante, tá, meus irmãos? Eles repetem pelo menos 2 vezes no dia essa oração aqui. Ouça, ó Israel, o único Senhor, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Quando a gente vai para a palavra, lembrando, né, o texto ele não foi escrito no português, ele foi escrito no hebraico, num contexto de deserto, então aqui a gente precisa sempre colocar esse óculos, não dá para a gente fazer interpretações bíblicas com base naquilo que nós achamos, porque existe uma colocação do texto na época e existe como esse texto ele vai se desenrolar ao longo das escrituras, né? Então existem 2 interpretações, a interpretação local do texto e a interpretação bíblica do texto, ou seja, a gente sempre reforça aqui no POP, né? Para entender um versículo, leia o capítulo, para entender o capítulo, leia o livro, para entender o livro, leia a Bíblia. Então nós temos sempre uma compreensão primeiro local, ou seja, entender o que o texto quer tratar, qual a palavra que ele quer usar no original, porque muitas das vezes o português não vai nos ajudar na tradução fidedigna, e, por sua vez, como que essa palavra ela vai se desenvolver nas escrituras, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o ouve. O ouve aqui, que é o ouça, Israel, não é sobre só um escutar meramente, ou seja, como se fosse só o sentido auditivo do escutar. Aqui está muito mais relacionado a obedeça. Então, a melhor palavra no português aqui, para traduzir talvez, seria até um obedeça. Era isso que eles estavam ouvindo naquele período. Quando Moisés dizia, ouça, a palavra que eles estavam escutando, né, para a nossa aqui interpretação, é obedeça. Então, obedeça, ó Israel. Então, obedeça, ó irmãos. A segunda palavra, muito importante dentro do Shema, é ame. Então, o amar aqui, e aí, Danilo, acho que aqui trata um pouco sobre o que você tá falando e sobre o que os teólogos também trouxeram. O amar aqui, ele está muito mais relacionado a uma devoção. Então, ele está relacionado diretamente ao nosso interior, aquilo que nós estamos sentindo também. Então, é menos sobre apenas um obedeça, mas também queira obedecer. Então, ainda que, por exemplo, quando a gente faz esse paralelo de, poxa, vou obedecer segundo a minha vontade, isso de uma certa forma poderia ser o que, nas palavras ali de Calvino, né? Agora não lembro se foi Calvino ou se foi um outro que eu citei, seria, de certa forma, tirano, né? O rei, ele pode ordenar que o povo obedeça, mas que não necessariamente está ligado ao fato dele querer obedecer. Mas no Shema, o que Moisés estava pedindo ao povo é que não apenas eles obedeçam, mas também queiram obedecer, sejam devotos. E, por fim, queiram obedecer, sejam devotos a um único Deus. Aqui, na verdade, o português nos ajuda, né? É o literal, único Deus. Isso porque eu já expliquei para os irmãos o contexto que o povo estava indo, ou seja, o povo estava indo para Canaã. Canaã, um povo, uma cidade cercada de ídolos. Então, era necessário que o povo gravasse na mente que só existia um Deus, justamente para que eles não caíssem no pecado de idolatria, que, por sua vez, sempre foi a principal consequência do pecado, né? Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós amamos, o pastor Dudu, ele nem está aqui, mas ele gosta de dizer que o ser humano é muito criativo para o mal. Então, nós temos uma capacidade muito grande de criar mal, e não apenas isso, mas também de ser idólatras. Então, o que Moisés está combatendo aqui é guardando o coração do povo para que eles não idolatrem uma outra coisa, ou seja, não coloquem uma outra coisa no lugar de Deus. Afinal de contas, Deus é o único Deus. E por que Moisés quer que o povo faça isso? O propósito disso está lá em Êxodo 19, que diz: vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes.
É isso que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo que o Senhor havia ordenado. Então, o povo precisa ouvir no sentido de obedecer, amar no sentido de devoção ao único Deus, para que esse seja um povo separado somente para Deus e que sirva a ele como sacerdote. Posso dar uma Fala aí, pastor Paulo. contribuição? Jesus também ele respondeu isso lá em Marcos Exato. capítulo 20, não, 12, 29. Inclusive, Ele acho que eu vou ler. falou sobre o grande mandamento, e é exatamente isso aí que você está falando. Cara, eu estou chegando aqui. Ele vai dizer, chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Tem uma pergunta e Jesus então responde. Jesus respondeu, o principal é... Aí ele vai lá, cara, é tremendo, né? Lá no texto de Deuteronômio, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele continua, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Aí eu volto a dizer, nós só amamos porque Deus nos amou, cara. Não tem outra explicação. Vocês podem fazer romantismo aí, sabe? É ele quem faz. Né? Uhum. Sim. E aí, lembrando, né? Vamos reforçar aqui. Ouça e ame é muito preponderante no livro de Deuteronômio, meus irmãos. Extremamente. Inclusive, o pastor Paulo citou esse texto, a gente vai chegar lá. Por quê? Israel só pode amar se ouvir. E só pode amar, e só pode ouvir se amar. Então, uma coisa, ela está ligada à outra. Não é possível Israel amar sem ouvir. Que, por sua vez, não é possível ouvir se ele não amar. Ou seja, ele não pode obedecer se ele não for devoto. Ele não pode ser devoto se ele não obedecer. E aqui é a grande questão que orna todo o livro. Por quê, meus irmãos? Nas palavras do John Piper, que é muito melhor do que eu. O amor não responde a um faça-se na marra. Você não pode estalar os dedos e decidir amar uma comida que detesta ou uma pessoa que rejeita. O amor é uma resposta de prazer e deleite quando a alma contempla algo que considera valioso. Como então Deus pode ordenar o amor? Ele o faz revelando a sua glória. O Shema começa dizendo, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus ordena que o amemos porque ele é o tesouro supremo do universo. Mas o nosso coração está cego pelo pecado. Por isso, o mandamento de Deuteronômio clama pela cruz. É na face de Jesus Cristo crucificado que o Deus que ordena o amor se revela de forma tão irresistivelmente bela que o nosso coração, finalmente liberto, passa a amá-lo de forma voluntária e alegre. Então, nas palavras do Piper aqui, sintetizando, né? O que Piper está dizendo é que quando Deus ele nos manda amar, e ele pede para que façamos isso nele, é ele que vai fazer a gente amar o nosso irmão. É ele que vai fazer a gente ter a conduta que nós deveríamos ter. Por quê? Porque uma vez que o amamos, ele nos devolve e nos entrega o que nós veremos daqui a pouco, um novo coração, o coração dele mesmo. E aí isso é o que fará nós amarmos. Porque é impossível que nós façamos isso por livre vontade. Porque ainda que façamos isso, por exemplo, no exemplo que o irmão citou de Raabe, você verá isso, em alguma medida, dotada de pecado. Em alguma medida. Por quê? Porque do todo o coração, somente Deus pode fazer. Nas palavras do próprio Deus, né? E a gente vai ver isso daqui a pouco. Segundo ato, bênção e maldição. Então, uma vez entendido o Shema, ouça e ame, nós veremos Moisés colocando diante do povo algumas condições. Vamos lá, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e se seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, que mandamentos? Todos os que ele falou anteriormente. Lembra que eu falei que tem uma densidade, o pastor Paulo até chamou a atenção disso, de coisas que ele fala no meio do caminho ali de Deuteronômio, que é sobre o culto litúrgico,
que é sobre a família, as famílias, né, de Israel na Nova Canaã. Tem várias questões que Moisés trata, e aí Moisés ele vai chegar no: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizeram. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Só vou ler até aqui, meus irmãos, mas basicamente são todas as bênçãos que eles terão se. Eu gostaria que vocês, para quem gosta de marcar a Bíblia, circulassem essa primeira palavra do texto de capítulo 28. Se vocês obedecerem. Então, aqui é uma condição. Se o povo obedecer, ele terá bênçãos. E aí nós vemos um outro paralelo no mesmo capítulo. Moisés aqui ele vai dizer o contrário. Versículo de número 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Então aqui temos um outro se. Então, entre a bênção e a maldição, se. Se vocês obedecerem, terão isso. Se não obedecerem, terão isso. Binário, totalmente preto no branco. E aí, meus irmãos, aqui nós temos uma cena quase que de terror. Deuteronômio, capítulo 29, está dentro do mesmo contexto, tá? E aí, eu queria até fazer um comentário sobre isso. Esse é um texto muito usado para a gente trabalhar doutrinas que, na minha opinião, são incorretas. Na minha opinião, não, né? Na opinião da Bíblia. Que é obedeça para ter. Esse é um texto que a gente não pode aplicar isso. Na verdade, não tem nenhum texto bíblico que a gente pode aplicar isso, né, de maneira justa, principalmente olhando para o Novo Testamento. E eu vou explicar isso para vocês. O capítulo 28, ele é todo descrito: se o povo fizer determinada coisa, vai ter. Então é binário. Se você obedecer a Deus, você vai ter bênção. Só que temos aqui, no capítulo 29, dentro do mesmo contexto, Moisés falando uma coisa muito interessante. Deuteronômio 29, versículo 1. São estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito. Ou seja, são estes o quê? Os termos anteriores, né? Moisés aqui ele vai gastar muitas palavras para falar sobre a maldição e tudo mais, bênçãos e maldições. São estes termos, estes anteriores, que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e disse: os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não deu a vocês mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Então Moisés aqui ele vai preparar um terreno muito complexo para o povo. Por quê? Moisés vai dizer que o povo não vai obedecer. Então Moisés ele vai colocar diante do povo uma cena de terror. Porque ele acabou de falar que se o povo obedecer vai ter bênção, se o povo não obedecer vai ter maldição. E Moisés, no versículo de número 19 ao 29, ele vai falar que exatamente o que vai acontecer é que exatamente o povo não vai obedecer. E isso realmente vai acontecer, meus irmãos. Por quê? Lá em Jeremias ele vai ser o profeta que mais vai fazer paralelo com o que acontece com Deuteronômio, né? Porque ele é o profeta que ele prevê o exílio, a destruição de Israel, e ele vive o exílio de Israel. Então, eu queria fazer alguns paralelos, para vocês verem. Deuteronômio 28, versículo 53, diz o seguinte: por causa do sofrimento que seu inimigo infligirá sobre vocês durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, seu Deus, deu a vocês.
Lá em Jeremias, capítulo 19, versículo 9, Jeremias 19, abre aí no 7, amor, para você ler. 19, 9. Eu farei com que comam a carne dos seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, por causa do sofrimento que os inimigos que procuram tirar-lhes a vida lhe infligirão durante o cerco. Então, aqui, Jeremias, ele está falando, durante o exílio, o que Deus prometeu que aconteceria se eles não obedecessem. Porque é isso que vai acontecer. E Moisés prevê isso. Lê aí pra gente, Jeremias 7:33. Só 33? Só. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem nos afunde. Olha o capítulo de Deuteronômio 28, versículo 26. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. Então nós vemos tudo acontecendo. Nós vemos a promessa sendo feita, as questões, os tratados sendo feitos, e na verdade Israel não cumprindo. E Moisés prepara o povo para isso. Moisés prepara o povo, onde ele diz assim, ó, versículo 27 do capítulo 29. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra esta terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. E aí, meus irmãos, nós temos inclusive um texto até um pouco mais claro sobre isso, sobre essa infidelidade de Israel, que de fato foi o que aconteceu nos livros posteriores, né? Está lá em Daniel, capítulo 9. Queria ler com os irmãos, para a gente fechar essa parte. Daniel, capítulo 9, diz assim, versículo 11 e 13. Daniel, por sua vez, também é exilado, né? Diz assim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Lembrando, ouvir, se Israel não ouve, Israel pode amar? Não. Então ele recusa ouvir a Deus, obedecer a Deus. Por essa razão, é impossível amar a Deus, que por sua vez vai ser impossível lhe obedecer. Lembra? Aquela retroalimentação dos dois, do Shimá, né? Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, ou seja, Deuteronômio, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito em Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés, Deuteronômio, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a sua vontade. Então nós temos Israel, na verdade, totalmente fora daquilo que Deus ele colocou diante deles como sendo, na verdade, um exercício de mandamento. Me amem. E Israel incapaz de fazer isso. E, meus irmãos, o motivo de incapacidade de Israel tem a ver com o coração de Israel, que é o que Paulo vai trabalhar lá na frente sobre o paralelo de que a lei, apesar de perfeita, foi incapaz de corrigir o coração humano. Somente um ato divino, no sentido realmente transcendental, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, foi capaz de fazer com que o ser humano sinta emoções, devoções e queira verdadeiramente amar o Senhor e, por sua consequência, amar o seu irmão. E aí, trazendo aqui alguns textos de teólogos, né? Herman Bavinck, primeiro. Porque o exílio babilônico é o pano de fundo onde a promessa da nova criação, ou seja, Jeremias 31, que a gente vai ler daqui a pouco também, brilha com mais força. Porque foi na dor do exílio, vendo Jerusalém destruída pelas maldições de Deuteronômio, que Israel finalmente entendeu que a sua herança não dependia da sua justiça própria. Quando o povo perdeu a terra, o templo e o rei, eles perceberam que seu único refúgio era a promessa soberana de que Deus os traria de volta. E desta vez, mudaria o coração deles para que nunca mais se desviassem.
Está lá parece, Jeremias 31, 33, e você pode ler também Hebreus capítulo 8, versículo 7. Tá? Inclusive, a gente vai ler daqui a pouco Ezequiel também, que também vai tratar sobre isso, Ezequiel 36. Meus irmãos, até aqui alguma dúvida? Só porque a gente está passando por vários textos. Beleza. Terceiro ato, a circuncisão do coração. Então, o que a gente tem até aqui, meus irmãos? Uma cena de terror. No 28, ele diz que se o povo obedecer, vai ter bênção, se não obedecer, vai ter maldição. No 29, ele diz que, na verdade, o povo não vai obedecer, vai ter maldição. E aí o povo deve ter ficado espantado. E agora? O que faremos diante dessas coisas? E aí nós temos isso daqui, que para mim é o tesouro de Deuteronômio. Para quem assistiu às aulas de Êxodo e Levítico, nós aprendemos que o capítulo central de alguns textos do livro de Êxodo é 19. O capítulo 19 é o capítulo central, né? É o capítulo mais importante ali do livro, é o que conecta o livro. Em Levítico, é o capítulo de número 16 e 17, os capítulos 16 e 17, onde trata sobre o cordeiro, né? Sobre a grande forma que Deus encontrou naquele contexto de aplacar a sua ira diante da desobediência do povo. E aqui nós estamos diante do capítulo mais importante, mais central de Deuteronômio. E aí a gente vai entender por quê. Dando um passo atrás e explicando um pouco sobre o Shema, reforçando. O Shema, a principal sentença do Shema é ouça e ame. Para ouvir tem que amar. Se você só ama se ouvir e só ouve se amar. É uma retroalimentação. E aí nós temos a maneira como Deus solucionou o problema de Israel. Lê aí pra gente, amor. Deuteronômio, capítulo 30. Não, você está lendo muito. Vou passar aqui para a Fabi. Vou ler o próximo. Minha irmã, tá podendo ler? Ela tá lá. Tô com uma visita ilustre aqui, irmão. Tá bom, minha irmã. Laurinha. Laurinha tá aí? Pastor Paulo, tá podendo ler aí? Capítulo 30, do 1 ao 10. Deuteronômio, no caso. Vou ler aqui. Beleza. 30, de 1 a 10, né? Isso, Deuteronômio. Quando todas estas coisas vieram sobre vocês, a bênção e a maldição, que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor, seu Deus, o lançar, e voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, o seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que os seus pais. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor, seu Deus, porá todas estas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo, vocês darão ouvido à voz do Senhor, cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância
em tudo o que fizerem, do fruto do seu ventre, do fruto dos seus animais, e no fruto da terra, e os beneficiará. Porque o Senhor voltará e se alegrar em vocês para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês. Se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Então Deus aqui ele dá a saída para Israel. A saída é, quando vocês se voltarem, para que vocês obedeçam, eu vou trocar o coração de vocês. E aí sim, vocês poderão me ouvir e amar, e amar e ouvir. E, para a gente entender um pouco melhor, porque os profetas usaram da mesma terminologia para decifrar isso. Jeremias, capítulo 31. Tem uma. Jeremias 31. Olha só, Alex, tem uma frase aqui do reverendo Heber Carlos de Campos, que eu gosto demais, não sei se vocês conhecem. Ele tem um livro, O Ser, eu utilizo muito, O Ser de Deus e os seus atributos, né, devido a vários livros que ele tem. Ele define isso numa frase, né, não sei se pode colaborar aí com todos nós, né, com você, vai ser que a antiga aliança exigia uma religião do coração, vírgula, porém falhou devido à fraqueza humana e tornou-se obsoleta após o seu cumprimento no Calvário. Aleluia. Muito bom. Aí E aqui a gente vê... eu utilizou o reverendo Heber Carlos, né, Campos. Sim. Aí ele justifica isso aqui colocando dois textos, Romanos 8:3 e Hebreus 7:12 e Hebreus 8:13. Só para... Sim, sim. A A gente gosta. Já passamos aqui por Heber Campos, falando sobre o Eu Sou, que ele tem um livro sobre, e também quando a gente falou sobre a até criação. Eu acho que a gente não vai usar o texto dele aqui, vai usar do Jonas Madureira daqui a pouco, mas a gente gosta também. Então, Jeremias 31:31 diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, ou seja, aqui o contexto é exílio, né, meus irmãos? Está no exílio, e o povo está sofrendo porque ele idolatrou, e aí Deus ele vai reforçar para eles o que ele já disse que faria em Deuteronômio 30. Então, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ezequiel, que vem logo depois de Jeremias, Ezequiel capítulo 36 diz o seguinte, versículo de número 24. Pois eu os tirarei dentre as nações. Dando um passo atrás, Ezequiel é o mesmo contexto, tá? Contexto de exílio. Ezequiel está vivendo o exílio. O livro já começa dizendo que na Babilônia ele tem uma visão de Deus. E aí aqui, depois de ele ter batido muito em Israel, né, condenado muito Israel, ele vai dizer que Deus ele tem um plano. Deus tem um plano. E esse plano é o mesmo que ele já falou que ele faria em Deuteronômio, que ele faria em Jeremias, dizendo: pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca,
darei um coração de carne. Porém, meu espírito em vocês os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Então, a possibilidade de ouvirmos e amarmos o único Deus verdadeiro só é possível se ele fizer um ato quase de um ato de cirurgia, né? Tirar o nosso coração de pedra, um coração insensível à palavra, um coração que não consegue obedecer, e nos dar um coração de carne, um coração sensível, apesar de fraco, sensível à palavra, que tem a capacidade de sentir esse amor que é proveniente de Deus. Aí, nas palavras do Herman Bavinck também, a genialidade da teologia pactual reformada está em perceber que Ezequiel 36 e Jeremias 31 são o desabrochar da semente plantada em Deuteronômio 30. Deus não mudou de plano no meio do caminho. Desde o deserto, ele estava provando que a moralidade imposta de fora para dentro é impotente. As maldições de Deuteronômio precisavam ser executadas e o coração precisava ser recriado. Os profetas não anunciaram uma nova religião. Eles anunciaram que o cirurgião celestial finalmente viria para fazer a substituição do órgão morto de Israel, e nosso também. Aí, eu queria só repassar rapidamente com vocês um estudo que nós fizemos lá no início do ano, sobre quem é você, que é um estudo sobre antropologia bíblica. Nós falamos que o ser humano, ele pode ser 4 coisas, né, perante as escrituras: alma, coração, carne e espírito. Eu não quero abordar novamente, meus irmãos, o estudo, mas queria focar no assunto carne, só para tangibilizar um pouco essa ideia de trocar coração. Isso é retirado do livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, que inclusive é um ótimo livro para estudar antropologia, onde Jonas Madureira ele vai decifrar o que significa ser carne na Bíblia. Quando a Bíblia fala que o ser humano é carne, o que ela quer dizer? E aí Jonas Madureira vai dizer que a Bíblia usa 2 palavras, né? Bazar, que é a palavra no hebraico, e sarx, que é a palavra no Novo Testamento, né? Grega. E aí, nessas 2 palavras, carne revela o aspecto da contingência humana, isto é, da finitude, da fragilidade, da transitoriedade. Inclusive, esse é o termo, sarx, que Paulo usa lá em 2 Coríntios, capítulo 12, quando ele fala que foi lhe dado um espinho na carne, ou seja, uma coisa que o enfraquecia, que trazia para ele um sentimento, uma ideia de finitude, de transitoriedade. E ele pede para Deus tirar. E aí Deus não tira, porque Deus não quer que Paulo se orgulhe, né? Pelo menos é isso que o texto vai indicar. E por quê? Porque o ser humano, meus irmãos, ele não pode se vangloriar na carne. Como pode o homem que é feito carne se vangloriar? Que nesse sentido de carne, como sinônimo de fraqueza, aquele que é carne é como a erva e a sua glória é como a flor da erva, ou seja, a vida do homem é fugaz, transitória e passageira, efêmera, dura apenas um instante. Por isso, nós não devemos nos orgulhar na carne. E aí, a gente pode tratar o assunto carne como sendo algo bom? O Jonas Madureira ele faz algo extraordinário, que ele fala o seguinte: ele faz um paralelo com Ezequiel 11, 19 e 20, onde Deus ele repete isso que a gente está estudando agora. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. Nesse sentido aqui, vocês podem perceber que carne tem um sentido bom, né? Porque carne, na verdade, ela está contrapondo a um coração de pedra. E aí, pensando nisso, o coração de carne aqui é claramente o coração vivo, em oposição ao coração de pedra. Um coração de pedra é insensível como uma pedra e, por isso, não pode jamais perceber o mundo à sua volta. A gente vê, por exemplo, que a principal diferença, e a gente já falou isso no Pop algumas vezes, a principal diferença entre o cristão e o não cristão não são os pecados. É a consciência de pecado. Nós, que fomos chamados pelo Senhor, não necessariamente pecamos menos, mas a nossa consciência de pecado é diferente. Nós nos tornamos conscientes daquilo que estamos fazendo. Uma pessoa que não foi chamada pelo Senhor, ela não está nem aí. Ela não tem uma ideia intencional daquilo que ela está fazendo. Posso No dar um máximo, ela tem exemplo? algum nível de remorso. Posso dar um Pode exemplo? falar, pastor. Um exemplo que é conhecido lá em 2 Samuel, capítulo 12, né? Davi.
levou a vida dele e tal, e foi confrontado, e aí, diante daquele confronto que ele teve, ele disse, pô, pequei contra o... Cara, é tremendo isso, cara. Eu pequei contra o Senhor. O Senhor. Contra o A Senhor. consciência de pecado, né? A consciência. Ele estava levando a vida dele normalmente, né? E aí, tendo tragédia na família, etc. e tal, a gente vê isso muito bem. Mas ele, naquele momento ali, logicamente que teve uma estratégia toda, né? O profeta, né, e tal. Do profeta, né? Então, falar com ele, né? Mas é Uhum. como se fosse. Eu dou sempre um exemplo, né? Que às vezes é o seguinte, né? As pessoas falam com a gente, aí eu falo assim, quer ver um exemplo, né? Ah, você precisa emagrecer, tal. Aí você quando está diante do espelho, aí você vê, aí você vê, caramba, eu preciso mesmo, cara, eu preciso melhorar, eu preciso, né, fazer um esporte, eu preciso fazer uma musculação, eu preciso. E aí essa consciência, né, que Davi teve, mas isso E uma ele consciência era até. um E a homem. consciência de Davi foi até especial, porque se você vê, É, ele pecou contra Urias, né? Ali, ele isso, mata Urias e isso. ele peca contra Urias. Só que quando ele vai falar, ele não fala assim, pequei contra Urias. Não, ele não está preocupado o que as pessoas, até mesmo eu dou essa ênfase também, o que as pessoas iam dizer, porque às vezes você faz as coisas pensando o que a minha mãe, o que meu pai, o que a igreja. Não, meu amigo, ele falou assim, ó, pequei contra o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é soberano, né? Então, que sabe Sim, todas as e por essa, coisas. e por essa razão, o que Deus pretende fazer com as pessoas do seu povo, né, não é outra coisa senão transformar a natureza do seu coração para que você pense assim, desta forma. E aí nós vemos aqui, né, ora, é bom que se tenha em mente que um coração de pedra não é um coração morto. Pedras não morrem, porque simplesmente não podem viver. Portanto, transformar o coração de pedra em um coração de carne não é o mesmo que avivamento. Geralmente a gente faz um paralelo com isso, né? Não, meus irmãos. Avivamento, você só pode tornar a vida algo que já foi um dia vida. Pedra nunca foi vida. Pedra está inanimada. Essa é a realidade que o nosso coração estava diante da palavra de Deus. Só se pode avivar o que um dia já viveu. Pedras nunca viveram, por isso avivamento não é para elas. Na verdade, pedras precisam primeiro de uma transformação da sua natureza. O pecado do povo de Deus era e continua sendo em nossos dias a idolatria. Contudo, quando o coração do próprio povo ou do indivíduo em si se torna seu ídolo, então ele se torna uma pedra, insensível com qualquer ídolo, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, e tem ouvidos, mas não ouve, né? Parafraseando aqui Salmos 115. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, meus irmãos, é que Deus ele fez algo extraordinário, algo que a gente não consegue conceber. E eu queria mostrar os textos que eu embaso toda essa tese para vocês, por uma linha temporal. Primeiro começando em Deuteronômio, que a gente acabou de ler, capítulo 30, do versículo 1 ao 10. Depois, meus irmãos, a gente acabou de ler Jeremias e Ezequiel, ou seja, mostrando que, na verdade, Deus não mudou o seu plano. O plano de Deus sempre foi transformar a natureza do coração humano em razão do que aconteceu devido ao pecado, do capítulo 3 do Gênesis. Só era possível de uma forma, meus irmãos: transformar o seu coração. E aí, tem um texto que o pastor Paulo já até leu para a gente, Marcos 12, 29 ao 30, onde Jesus ele parafraseia o Shema. Ele traz de novo o Shema. E ali, o que Jesus está fazendo, meus irmãos? Jesus está dizendo o seguinte: cheguei. Eu sou aquele que falava com vocês no deserto. Deus está entre nós, que no caso é Emanuel. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês para isso. Porque no Éden era a presença de Deus. Uma vez que o ser humano sai dessa presença, a presença de Deus ela começa a permear altares. Né? Abraão começa a colocar altares para trazer a presença de Deus. Depois a gente vê essa presença de Deus no monte. Depois a gente vê essa presença de Deus na tenda. Depois a gente vê essa presença de Deus no tabernáculo. Depois no tabernáculo do templo. No templo em Cristo. Uma vez que essa presença está em Cristo, o Deus entre nós chegou. João capítulo 1, versículo de número 14.
E eu gostaria de chamar a atenção para vocês de que isso ainda não era o plano final de Deus. Lembra, o plano final de Deus é transformar o coração. Jesus não veio para ser um exemplo a ser seguido. Então não bastava, meus irmãos, para o plano divino, biblicamente falando, Jesus vir e apenas ser um exemplo moral, como, por exemplo, foi Martin Luther King, como, por exemplo, foi qualquer outro homem que você julga ter sido piedoso. Não, o que Cristo fez O foi algo transcendental. Alex, só para raciocínio, caramba, eu estou participando, eu fico encantado, né, com essas coisas que você está falando aí, o ensinamento. Mas Jeremias, não sei se você pegou Jeremias, capítulo, eu acho que define bem isso, tudo que você está falando aí. Jeremias 31, 33. Uhum. Vai dizer assim, eu vou ler aqui rapidamente. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Está falando, né, lá Deuteronômio, né? Tá? Diz o Sim, Senhor. sim. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Amém. Então, Amém. eu acho que define bem toda essa tese que você está trazendo aí. Sim. Inclusive, para vocês verem que Jesus ele não veio para ser apenas um exemplo moral. Às vezes a gente trata Jesus como sendo um exemplo moral, meus irmãos, e não é. O que ele fez foi algo superior a ser simplesmente uma pessoa que a gente segue. Não, prestem atenção. João capítulo 16, versículo de número 5. Eu coloquei do 6 ali, mas vamos no 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei estas coisas, o coração de vocês se entristeceu. Ou seja, caraca, Deus conosco, o que é melhor do que Deus conosco? Né? O que é melhor? Era o que os discípulos estavam perguntando, porque Jesus vai falar que existe algo melhor. Olha o que Jesus vai falar. Mas eu afirmo que para o bem de vocês, ou em outras traduções, né? Convém que eu vá. Meus irmãos, os discípulos devem ter ficado assim: caraca, o que é melhor de ter ele aqui conosco, sentando com a gente, comendo com a gente? Olha o que ele vai dizer. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Então Jesus está dizendo que existe algo superior a ele. Algo que virá superior a ele. E continua o fio. Atos capítulo de número 2. Vamos lá para a gente fechar aqui, meus irmãos. Vamos terminar no tempo. Atos 2, do 1 ao 4. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então aqui nós vemos, meus irmãos, uma clara evidência daquilo que Jesus prometeu que faria. Se eu não for, eu não posso enviá-lo. Uma vez que Jesus foi, Jesus enviou o Espírito Santo. E o que esse Espírito Santo fez? Vamos lá, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Eu queria muito ler esse texto todo, mas não vai dar tempo. Mas fica de dever de casa para vocês. 2 Coríntios, capítulo 3, eu vou ler só do 17 até o final. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, ali há a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aqui Paulo ele faz um paralelo entre a lei e a nova aliança. Inclusive no versículo de número 7, diz assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, ou seja, a lei. Mas ela trouxe a morte. Por quê? Porque o problema não era a lei. O problema era o material que a lei estava trabalhando. O problema era o material, não a lei. O material que a lei estava trabalhando estava morto, inanimado, era pedra. Mas, presta atenção, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés.
Versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Ou seja, se aquele era glorioso demais a ponto de Moisés cobrir a face, imagina esse é o que Paulo está tratando. E que mistério é esse? Que ministério é esse? Caraca, tem muita coisa para falar. Vai ficar para vocês lerem em casa. Vamos lá rapidinho, Joel, para a gente entender que ministério é esse que Paulo está falando. Hum. Cara, tem texto aí. Hebreus vai tratar também sobre essas questões aí. Vai chegar lá. Lá no capítulo 8, capítulo 9. Sim. Né? Ó, Joel 2:28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Ou seja, aqui, Joel ele está explicando o que acontece em Pentecostes. A descida do Espírito. Espírito esse que faz o seguinte, meus irmãos. Vamos voltar lá no capítulo 2 de Atos. Capítulo 2, que Joel, por sua vez, profetizou. Diz assim: Então Pedro, levantando-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Então ele cita o texto que a gente acabou de ler. Versículo 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi provado por Deus diante de vocês, por meio dos milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo o laço da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então aqui a gente vê o plano de Deus chegando no seu ápice. Só que esse texto ele não termina aqui, para nossa alegria. Versículo de número 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando eles ouviram isso, ficaram ali aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: O que faremos? Diante dessa verdade, diante desse terror, o que faremos, meus irmãos? Olha o que Pedro responde. O que a gente ainda precisa pregar hoje em dia. Devemos pregar sobre isso. Arrependam-se. Cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos. Que promessa é essa? Tudo que a gente acabou de falar agora, desde Deuteronômio para cá. Que promessa é essa, meus irmãos? Que promessa que a gente está tratando aqui? O novo coração. E o que esse novo coração faz com esses irmãos? Passei aqui demais. O que esse novo coração faz? Versículo de número 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias. Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria sincera de coração, louvando a Deus e toda a simpatia do todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então aqui nós vemos, meus irmãos, a promessa se cumprindo. O que Deus falou lá em Jeremias e em Ezequiel? Porei no íntimo de vocês a minha lei, por meio do Espírito Santo que vocês receberam. Por quê? Melhor do que Deus entre nós é Deus em nós.
É Deus com o coração dele pulsando através de você. E esse é o grande mistério das Escrituras, que foi revelado a nós. Se nós lermos 1 Coríntios 6, versículo de número 10, diz assim. Opa, é 1 Coríntios 1. Na verdade, é 1 Coríntios. Deixa eu ver se é o 6 ou 10. Não, é 1 Coríntios 2, do 6 ao 10. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras. O que Deus pré-ordenou antes do princípio das eras? O Cristo em nós. Alex, você está falando isso, talvez você esteja inferindo, porque o texto não está sendo claro. Mas, meus irmãos, a Bíblia explica a Bíblia. Colossenses, capítulo 1. Paulo vai usar o mesmo termo que usou em Coríntios, dizendo, Colossenses 1, 24 a 29. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Olha o termo. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Que agora não é o seu coração que está batendo necessariamente. É um novo coração, um coração como o de Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos, pessoas que revelam o caráter de Cristo nas suas relações. E que agora nós podemos ouvir e amar, porque só um pôde ouvir e amar verdadeiramente. E esse um foi Cristo. E aí, eu deixo aqui todos esses textos de Hebreus, para que a gente possa refletir. Queria só ler um deles. Poderia passar aqui a manhã inteira fazendo Hebreus. Queria ler um deles, para a gente fechar. Esse grande arco aqui que Deus fez. Hebreus, vou ler primeiro o capítulo 10, para a gente ganhar contexto. Hebreus 10, 35 diz assim: Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Que fé é essa? A fé naquele que vem e virá e não tardará. Por essa fé, que no caso aqui é Cristo, todos os do capítulo 11 viveram. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Aqui nós temos aquela famosa galeria da fé. E aí, essa galeria da fé, ela termina da seguinte maneira, versículo 38. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e pelos montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes quem? A galeria da fé. Receberam um bom testemunho por meio da fé. Que fé é essa? Fé naquele que vem e virá e não tardará. Então, fé não é você comprar um carro. Fé não é você ter uma casa. Isso, no máximo, é pensamento positivo, que te ajuda a comprar. Mas fé bíblica não tem a ver com essas coisas. Tem a ver com aquilo que nós não vemos, mas cremos. E o que verdadeiramente é o que não vemos e cremos, meus irmãos? Cristo. Eles viveram por esse Cristo. Tanto que, em algum momento aqui, o autor de Hebreus vai tratar sobre Moisés e vai dizer que Moisés não quis comer as iguarias do Egito por causa de Cristo.
E nós vivemos por esse mesmo Cristo. Continuando, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Por quê? Eles não receberam um novo coração. Isso veio só a nós, por meio de Cristo e seu Espírito Santo. Mas eles obteram um bom testemunho por conta da fé no que Cristo faria. E nós vivemos com base naquilo que Cristo fez. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Ou seja, o grande plano divino foi aperfeiçoado quando ele pegou o coração humano e trocou por um coração de Cristo. Esse é o grande mistério das Escrituras, é o grande arco narrativo que tem nos levado a acreditar a nossa esperança que está em Apocalipse 22. Venho sem demora. Aqui está a nossa esperança, meus irmãos. Aqui está todo o arco bíblico que Deus ele planejou para nós. Um coração como o dele, né? Tem até uma música bem bonita que fala, né? Dai-me um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém? Bom, meus irmãos, vou parar de compartilhar aqui. A gente já passou um pouquinho da hora. Queria, de antemão, agradecer aqui. Acho que foi uma manhã muito densa. A gente tenta fazer um estudo para caber nessas 8 horas, mas as coisas vão acontecendo e a gente se vê num lugar de muita contemplação, né? Diante dos textos bíblicos, diante da Escritura e como ela é poderosa, né? Como ela é perfeita, como ela vai contra coisas que a gente pensa muitas das vezes, mas que ela se encaixa, sabe? Quando a gente lê as Escrituras dessa forma, a gente tem aprendido isso aqui no Pop, tudo se encaixa, né? Os autores, eles ornam, não há divergência entre eles, né? Há, na verdade, conclusões, porque essa é a espinha dorsal da fé. Ainda que tenhamos assuntos diferentes em algumas denominações, acreditamos que essa é a espinha dorsal, é aquilo que a Bíblia está tratando, e é aquilo que verdadeiramente produz vida, né? Bom, meus irmãos, finalizamos por aqui. Queria, rapidamente aqui pegar um pouco do sentimento dos irmãos para a gente orar e finalizar e viver aí esse final de semana para a honra e glória de Deus. Vou começar aqui pela irmã Fabi, tá podendo falar aí com a Laurinha? Não sei, né? Para eu já passar por aí. A Laurinha tá lá alugando muito. Sogro, vou por você. Tô aqui. Caramba. Hoje Foi foi tempo. forte, hein? Hoje foi. Não, apesar que graças a Deus, todo sábado é. Mas assim, o pastor falou uma coisa que eu achei muito interessante. Foi o pastor que falou, nosso arrependimento. Infelizmente a gente peca todos os dias, né? Todos os dias a gente peca. Só que dessa vez aconteceu uma coisa comigo que foi diferente. A minha tristeza ela veio mais quando eu tive um erro, e assim foi um erro, eu sinto no meu coração que foi muito grande, gritante. Quando eu acordei, bem dizer, da onde eu estava, eu entendi que, tipo assim, pô, Deus se entristeceu tanto comigo. Pô, eu não, assim, eu me envergonhei pelas pessoas, tá? Automaticamente você se envergonha pelas pessoas, mas eu me envergonhei mais assim, porque eu falei assim, cara, o Senhor é tão misericordioso comigo. E a minha filha falou assim para mim assim, cara, pai, tu já parou